Oxi. Bem, então se existe uma força, sim, uma outra coisa aqui, ó. Quando um objeto realiza uma curva, quando um carro, por exemplo, está realizando uma curva muito fechada, ou de ônibus, você sente como se o seu corpo quisesse ser jogado para fora. Então a curva está para cá, o carro ou o ônibus vai fazer uma curva para cá, né? O motorista está lá, e aí você fica, seu corpo fica como que querendo ser jogado para fora da curva, né? Esmagando a lateral do ônibus ou alguém que esteja do seu lado aqui, né? Por que que isso acontece? Essa força que lhe joga para fora, né? É uma força fictícia. Por que fictícia? Porque na verdade não é uma força, isso é só a inércia, né? Porque você está, olha só, você está em movimento para frente em linha, eita, tá errado. Você está em movimento para frente aqui, ó, em linha reta, porque a sua velocidade é para frente. Por inércia, você quer continuar indo para frente, seu corpo quer continuar aqui em linha reta, mas aí o carro dobrou. Então você quer continuar em linha reta, ó, mas o carro dobrou. Então na hora que o carro dobra, você quer sair em linha reta. Então você acaba esmagando a lateral do carro. Ele vai dobrar, mas você quer sair em linha reta. Então você é esmagado pela lateral do carro aqui. Então você sente como se alguma coisa quisesse lhe jogar para fora. Isso é inércia. Você quer continuar em linha reta, mas o carro dobrou e você quer continuar em linha reta. E aí dá-se o nome a uma força fictícia chamada de força centrífuga, que seria uma força para fora, né? Para dentro. Por exemplo, nesse carro, quem é que segura esse carro na curva? É a força centrípeta. Professor, mas quem é que faz o papel dela? É o atrito. Porque se não tiver atrito entre ela e o chão, esse carro vai embora. Então, quem faz o papel da centrípeta é o atrito. E aí, para fora, existiria essa força fictícia, que não é uma força, chamada de centrífuga. Por exemplo, quando você tem uma máquina de lavar que ela começa a centrifugar, batendo com a bexiga da boca lá, e aí você vê, se você já foi olhar a máquina quando ela começa a centrifugar, as roupas elas são jogadas para a lateral do balde da máquina, tá tudo lá bagunçado. Quando ela começa a bater, as roupas são jogadas para laterais. Centrífuga, né? Força centrífuga, a máquina começa a centrifugar, jogar as roupas para fora. Mas na verdade é só inércia, né? Ela começa a girar, as roupas querem sair em linha reta devido ao movimento, só que não tem para onde sair, elas batem no balde da máquina. E aí, na bacia, né? Naquele negócio interior lá da máquina. E aí ficam grudadas na lateral. Ok, galera? E para dentro existe essa força centrípeta. Para fora, a inércia vai tender a jogar o seco para a lateral, e para dentro, a centrípeta sempre vai tentar manter você nessa trajetória. Então, se eu tenho uma força que age sobre uma determinada massa, de acordo com a segunda lei de Newton, obrigatoriamente essa massa ela tem que adquirir uma aceleração. Então, se existe uma força centrípeta, é porque existe também uma aceleração centrípeta para dentro. Bom? E quanto vale essa aceleração centrípeta? Ela é dada por esta equação, ó, V ao quadrado sobre R. Por isso que a força centrípeta, ela vira isso daqui, ó. A força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, então ela vira isso aqui, ó, que é a equação que eu mostrei para vocês anteriormente. Ok? Ou pode ser em função da, da velocidade angular. E aí ficaria força centrípeta igual a m vezes ômega ao quadrado vezes r. Caso vocês queiram calcular a força centrípeta em função da velocidade linear ou em função da velocidade angular.
E aí, transmissão de movimento, né? Vamos lá. Em uma bicicleta, todo mundo aqui, eu acho que sabe o que é uma bicicleta. Tem uma bicicleta, eu já andou de bicicleta, eu já vi uma bicicleta, pelo amor de Deus, né? Para facilitar a minha vida aqui. Bem, quem é o motor da bicicleta são as suas pernas, né? Suas pernas fornecem energia para a bicicleta. E aí você pedala aqui, ó, no pedal. O pedal, ele está acoplado à coroa. É nome feio da bexiga. E a coroa, ela, através de uma corrente, vai ser ligada à catraca que está lá atrás. Catraca. Okay? Coroa na frente, catraca atrás. E a corrente liga esses dois carinhas, que é esta situaçãozinha aqui, ó. Coroa, catraca é a pequena e corrente liga as duas. A catraca, ela está acoplada na roda. A roda gira junto com a catraca. Se a catraca dá uma volta, a roda dá uma volta. Beleza? Até aí tudo bem? Vamos lá. Quando eu pedalo, quando eu dou uma volta aqui, ó, esse movimento ele é transmitido para a catraca através da corrente. Preste atenção nesse GIF. Quem está girando mais? Eu botei aqui uma setinha vermelha aqui, ó, com amarelo. Quem é que está girando mais? A setinha da coroa ou a setinha da catraca? Quem é que está girando mais? A setinha da coroa ou a setinha da catraca? Quem é que está dando mais voltas por segundo? Quem é que tem a maior frequência de giro? Quem é que gira mais vezes por segundo? A catraca. Eu dou uma pedalada na coroa, a catraca vai girar muito mais vezes do que a coroa, porque ela é menor. Quem é que passa esse movimento para ela? A corrente. Se eu estou pedalando com velocidade constante, essa corrente ela também vai sempre ficar se movendo com velocidade constante. Sempre. Em todos os pontos, ela vai ter sempre uma velocidade constante. Sempre. Não é assim? Então, se a velocidade da corrente ela é constante, significa que a velocidade, tanto aqui na superfície da coroa, quanto aqui na superfície da catraca, são as mesmas. A velocidade é constante, já que quem está determinando isso é a corrente. Tá bom? Então, eu pego que a velocidade na extremidade de A é igual à velocidade na extremidade de B. A linear. Porque se eu pegar a angular, quem é que gira mais? Olha essas duas engrenagens aqui, ó, A e B, né? Quem é que está girando? Quem é que está dando mais voltas? A velocidade aqui, ó, onde elas se encontram, a linear é a mesma. Mas quem é que está dando mais voltas? Quem é que está girando mais? A ou B? A, porque ela é menor. Então, a velocidade angular da menor maior, porque ela gira muito mais rápido, né? Ela gira muito mais vezes do que a grande. Então, se eu pegar e substituir aquela relação que eu tinha dado a vocês, eu tinha dito o seguinte, ó, velocidade é ômega vezes R. Então, eu posso substituir aqui, ó, ômega R de A, ômega R de B. Velocidade angular de A vezes R, velocidade angular de B vezes R. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte. A velocidade angular ela depende do raio, ela depende inversamente do raio. Então, quando o raio é grande, a velocidade angular ela é pequena. Quando o raio é pequeno, a velocidade angular é grande. Quantas vezes maior, professor? Eu vou fazer essa relação aqui. Quantas vezes quantas vezes menor for o raio? Por exemplo, se o raio de B vale 30 e o raio de A vale 10. O raio de B é quantas vezes maior do que o raio de A?
O raio de B é 3 vezes maior do que o de A. Se o raio de B é 3 vezes maior do que o de A, então A vai girar 3 vezes mais rápido do que B. Isso você nem precisa fazer a continha, você já sabe, já vê. Se o raio de B, se B, ela é 10 vezes menor, ela vai girar 10 vezes mais rápido. Aí, olha só, como é que funciona o sistema de marchas de uma bicicleta. Quanto maior for essa diferença entre coroa e catraca, mais a catraca vai girar. Se a coroa for 10 vezes maior, a catraca vai girar 10 vezes mais. Então, consequentemente, se eu dou uma pedalada, a catraca vai girar 10 vezes. Então, a roda vai girar 10 vezes. Então, eu vou andar mais. Então, quando eu tenho aqui um sistema numa bike, vou botar aqui, ó. Se eu pego uma bicicleta, normalmente as bicicletas elas têm de marcha, né? Elas têm 3 coroas, uma grande, uma pequena e uma média. Como é que eu tenho as marchas da bicicleta? Bicicleta de 18 marchas. Como é que é uma bicicleta de 18 marchas? São 3 coroas e 6 catracas. E aí, quando eu faço 6 vezes 3, 18. Se forem 7 catracas, 21, e assim por diante, tá? É um vezes o outro. Então, se eu pegar aqui, ó, uma catraca pequenininha, se eu tenho a catraca pequena e ligo na coroa pequena, digamos que essa coroa pequena ela seja, sei, 2 vezes maior do que essa catraca aqui. Se essa coroa ela só é 2 vezes maior do que a catraca, se essa coroa ela é 2 vezes maior do que a catraca, então quando eu der uma pedalada aqui, essa catraca vai girar 2 vezes. Então vou botar aqui, ó, coroa 1, coroa 2, coroa 3. Então na coroa 1, para cada uma pedalada que eu der, a catraca ela vai girar 2 vezes. Ou seja, o pneu ele vai dar 2 voltas. Agora vamos para a catraca 2. Digamos que a catraca 2, que a coroa 2, ela é 4 vezes maior do que aquela catraca ali. Então, na coroa 2, cada volta que eu der, a catraca vai girar 4 vezes, ou seja, ela vai girar 2 vezes mais. A cada pedalada que eu der, a roda vai girar 4 vezes. Agora, vamos para a situação 3. Digamos que na situação 3, essa coroa seja 8 vezes maior do que a catraca. Então, na situação 3, cada volta que eu der, vai fazer a catraca girar 8 vezes. Olha só que diferença. Antes, na primeira, cada pedalada que eu dava, o pneu só girava 2 vezes e a catraca. Agora, cada pedalada que eu der, o pneu e a catraca vão girar 8 vezes. Então, eu estou andando 4 vezes mais em cada uma pedalada. É por isso que quando você tem uma bike, nós dizemos que a coroa grande, a marcha leve e a marcha pesada. Qual é a marcha pesada? A pesada é quando a coroa é grande e a catraca é pequena. Né? Ela é mais pesada, é mais difícil de você sair, porém você consegue ganhar mais velocidade. Porque quanto maior for essa diferença entre a coroa e a catraca, para cada uma pedalada que você der, a catraca vai girar muito mais, a roda vai girar muito mais, consequente, a bicicleta vai andar muito mais. Se você tem um sistema, qual seria o sistema mais leve? O sistema mais leve é quando eu vou sair, né? Eu vou subir uma ladeira. É quando eu tenho a maior catraca ligada na menor coroa. Por quê? Quando eu ligo a maior catraca na menor coroa, elas são praticamente do mesmo tamanho. Então eu pedalo muito mais. É quase que uma pedalada para uma volta do pneu. Então eu acabo tendo que pedalar muito para a bicicleta andar pouco. Porém, isso fica mais fácil para eu sair do canto. Isso se torna mais leve para poder você subir uma ladeira, por exemplo. Então, para que eu consiga ganhar mais velocidade, para que eu consiga andar mais,
a cada uma pedalada, eu tenho que ter a maior diferença possível entre eles. E a maior diferença possível vai ser dada com coroa grande e catraca pequena. Dúvidas? Na moto, eu tenho o contrário. Como é que funciona a moto? A moto, ela joga força na catraca e a coroa ela está atrás. No caso, essa catraca na moto, nós chamamos de pinhão. Então, eu boto força no pinhão e jogo para a coroa que está lá atrás. Por quê? A moto ela é pesada. Quando estão o piloto e o garupa, ela se torna mais pesada ainda. Então, ela tem que ser um sistema muito leve. O sistema, a engrenagem dela tem que ser leve. Porque se eu botar uma engrenagem desse tipo aqui na moto, pedalando na coroa, por exemplo, aqui, ó, com uma bicicleta, ela vai ficar muito pesada para sair. Isso faz com que ela force demais a corrente, a coroa e o pinhão. Né? E aí eu ia estragar muito esse meu sistema, muito rapidamente, porque teria que fazer muita força para o motor conseguir tirar isso do canto. Então, para facilitar, eu faço força no pinhão, que é o pequeno, como se fosse a catraca, e aí esse movimento é jogado para a coroa. E aqui esse sistema é um sistema levíssimo, levíssimo. Então, na moto, o peão gira horrores para poder conseguir girar a catraca uma vez que está ligada no pneu. Só que se torna um sistema muito mais leve para poder a moto conseguir sair do canto, né? Já que ela é muito pesada. Beleza, galera? Alguém já tinha percebido que o sistema da moto era o contrário? E olha aqui, ó, nessa bike aqui desse louco. Essa bike, ela seria uma bicicleta leve ou pesada? Essa bicicleta desse cara aí é uma bicicleta leve? É uma marcha leve ou é uma marcha pesada? O que vocês acham? Isso aí é leve ou é pesado? Pesada? Absurdamente pesada. Isso aqui, eu não sei nem como é que a perna dele é dessa finurinha. Exageradamente pesada. Porque aqui, ó, quando ele conseguir dar uma volta completa nessa coroa, meu amigo, essa catraca aqui já vai ter dado volta para ir na lua e voltar. Exatamente. Quando ela conseguir dar uma volta completa, a catraca já vai ter dado várias voltas, né? Isso faz com que em uma pedalada ele consiga andar muito. Então, esse sistema aí, com certeza, ele atingiria altíssimas velocidades. Altíssimas velocidades, né? Porque para cada uma volta dessa coroa, a catraca daria muitas voltas, mas muitas voltas mesmo. Né? Isso faria com que ele andasse, ele desse várias voltas, né? Desculpa, ele andasse a altíssimas velocidades. E se eu ligar essas polias pelo eixo, é uma outra forma de ligar. Anteriormente eu mostrei que podia ser ligada como a catraca aqui, um sistema de catracas e engrenagens, onde uma vai girando na outra, a velocidade delas é a mesma, a linear, porém a angular varia. A angular, quanto menor for a catraca ou a engrenagem, mais rápido gira. Aqui eu tenho o contrário. Aqui eu tenho o seguinte, se eu tenho esses dois discos presos por um eixo, e pode ocorrer, eu tenho um sistema assim, ó, um eixo, e aí essas duas engrenagens presas nesse eixo. Cada volta que uma engrenagem der, a outra também dá, porque as duas estão presas nesse eixo, e quem está determinando esse giro é o eixo. Então, para cada uma volta que esse cara dá, esse aqui também dá uma volta. Tá bom? As velocidades angulares delas são iguais. As velocidades angulares são iguais. Tá bom? Se eu pegar um disco, esse disco girando, e marcar dois pontos nesse disco, um ponto A e um ponto B. Os dois pontos, eles vão estar sempre girando juntos. Não tem como um ponto passar do outro. Os dois sempre vão estar girando juntos.
Ou seja, os dois sempre vão ter a mesma velocidade de giro, a mesma velocidade angular. Porém, preste atenção, tá? Digamos que seja você e o seu colega correndo aqui, ó. Isso aqui seja uma pista, tá? Você corre aqui e o seu colega corre por fora. Os dois vão sempre correr juntos. Sempre vão correr juntos. Tem que estar sempre juntos os dois. Se eu botar aqui uma corda, vou amarrar uma corda e eu vou dizer assim, ó, vocês têm que correr sempre lado a lado os dois. Sempre. Ninguém pode passar na frente de ninguém. Girando aqui. Se os dois vão sempre estar girando juntos, a velocidade de giro de vocês dois vai ser sempre a mesma. Porém, pensa comigo. Os dois vão ter a mesma velocidade linear, a mesma velocidade. Os dois vão estar correndo na mesma velocidade. Vocês acham que os dois vão ter que correr com a mesma velocidade ou alguém tem que correr mais? Os dois vão conseguir, um vai conseguir acompanhar o ritmo do outro ou alguém vai ter que correr mais? Vocês acham? Se eu botar aqui um ponto, o ponto de baixo é o ponto A, o ponto de cima é o ponto B. Quem tem que correr mais? O que está por dentro da curva, o ponto A, ou o ponto B que está por fora? Quem vai ter que... Olha, aqui, o A, se brincar, ele vai andando. E o B, ele vai ter que correr desesperadamente. Porque olha a distância que A vai percorrer. Ó. Agora, olha a distância que B vai percorrer. Então, para B conseguir acompanhar A, B vai ter que correr muito mais do que A. Muito mais do que A. Então, a velocidade de B nessa situação aqui, ó, vai ser muito maior do que a velocidade de A. Quanto mais por fora eu tiver, maior é a minha velocidade, maior vai ser a minha velocidade para conseguir acompanhar isso. Então, por exemplo, se eu estou num carrossel, daqueles de criança, tem gente que passa mal no carrossel porque tem vertigem, né? Fica tonto, labirintite. Eu tenho vários cavalinhos. E aí eu tenho um cavalinho mais na extremidade e um cavalinho que fica mais próximo ao eixo. Os dois cavalinhos, eles vão sempre girar com a mesma velocidade angular, a mesma velocidade de giro. Porém, se a pessoa passa mal, se a pessoa fica tonta em um carrossel, o aconselhável é que ela vá o mais próximo do eixo possível. Porque quem vai ficar por fora vai acabar tendo uma velocidade linear muito maior do que quem está por dentro. Porque esse ponto, para conseguir acompanhar esse, ele tem que ter uma velocidade muito maior. Então, se a pessoa está tonta, o ideal é que ela vá o mais próximo do eixo possível, que ela não vai sentir muito isso. Se você já viu um samba de parque, aquele disco que fica balançando, se você fica sentado na cadeira, você sente uma velocidade horrível ali, aquele negócio deixa você tonto e é cipuada nas costas, e é o outro pulando no seu colo, na sua cabeça, e toma um cacete para lá e para cá. Mas sempre tem um cara que fica ali no meio do samba, brincando no meio do samba, paradinho, e não fica tonto. Tá todo mundo lá desesperadamente, nas extremidades, pulando, feito um condenado, e o cara tá lá no meio, ó, paradinho, de boa. Nem sente tudo aquilo dali. Porque ali no meio a velocidade linear é praticamente zero. Então ele não vai ficar tonto, nem desesperado como quem estava na extremidade. Tudo bem? Vamos aqui a um exemplo. Você já deve ter assistido corridas de atletismo. E aí, na corrida de atletismo, os caras, eles largam, dependendo da prova, eles largam em uma curva. Né? Já devem ter assistido isso. Eu posso ter a prova onde os caras, eles largam em linha reta, por exemplo, 100 metros rasos, 200 metros rasos. Eles largam aqui, ó, lado a lado, né? Como o Zambolt. Porque é uma linha reta. Então, vão todos percorrer as mesmas distâncias. Mas quando eu tenho
uma prova maior, eles largam na curva. E aí, ó, vocês já perceberam que quando eles largam nessa curva aqui, eles não largam lado a lado, concordam? Já perceberam isso? Eles não vão largar lado a lado. Eles vão largar quem está na curva por dentro, larga mais atrás. Quem está por fora, larga mais na frente. Isso dá uma falsa impressão de que esse cara que está na frente aqui, ele leva vantagem. Só que, na verdade, ele não leva vantagem, não. É até ruim. Os caras nem gostam de largar nessa raia mais por fora. Porque se você perceber, depois que eles terminam a curva, quando eles saem da curva, digamos que eles saíram da curva aqui, ó, quando eles saem da curva, eles vão estar lado a lado. Essa distância aqui, ela foi calculada de acordo com a distância que eles vão percorrer nessa curva, considerando que todos tenham sempre a mesma velocidade. Se todos saírem sempre com a mesma velocidade, eu tenho que botar distâncias entre essas largadas aqui, para que quando eles terminem a curva, eles terminem lado a lado. Então, eles largam, tá aqui a curva, eles vão largar aqui, ó, lado a lado, desculpa, o de fora larga numa posição mais na frente, para que quando eles terminem a curva, eles terminem lado a lado. Então, essa diferença aqui é dada exatamente para poder tirar essa diferença na curva. Porém, se eu vou uma prova muito longa, eles podem. É verdade, o cara tinha essa ideia de quem larga na frente tem privilégios, né? Mas não, tá bom? Então, quando é uma prova muito longa, onde os caras vão conseguir dar várias voltas, vão precisar dar várias voltas, depois da primeira volta completa, eles podem ir para qualquer canto. E aí eles vão para onde? Eles vão para dentro da curva. E aí você pode ver que em provas muito longas, corre todo mundo aqui, ó, por dentro da curva. Porque a distância é muito menor do que eu tentar correr por fora. E se o cara tentar correr por fora, ele vai sair em desvantagem em provas muito longas, né? Que o cara vai precisar dar várias voltas. E aí todo mundo escolhe correr. E se você perceber, eles correm já quase pisando na linha aqui no limite que der, para poder economizar o máximo possível de espaço aí. E galera, aqui eles estão girando juntos. Se eles estão girando juntos, então a frequência de giros deles e o período são os mesmos, tá certo? No outro, girava mais, maior frequência quem tinha menor raio. Ok? Então vou botar aqui algumas questõezinhas para a gente testar. Certo. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Sobre os. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Sobre o estudo do movimento circular uniforme, considere as afirmações abaixo. A roda e a catraca de uma bicicleta giram juntas, portanto, apresentam mesmas velocidades angulares e frequências. A roda e a catraca giram juntas, portanto, apresentam mesmas velocidades de giro. Tá certo isso, galera? Tá, não. A frequência do ponteiro dos segundos vale 60 segundos. A frequência vale 60 segundos. Não. Quem vale 60 segundos é o período. Período, tá certo? Tá errado. Diminuir aqui. Então, essa daqui tá errada também. Não é a frequência, é o período. O período e a frequência são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, frequência grande e período grande. Na verdade, elas são grandezas inversamente. Se a frequência é grande, é porque o período é pequeno. Se ele gira muito, é porque ele demora pouco tempo para girar. Né? Elas são inversamente proporcionais. Errado. Se a bicicleta possui uma coroa 4 vezes maior do que a catraca, podemos afirmar que a catraca possui uma velocidade de giro 4 vezes maior do que a coroa. Correto. Ok, galera?
Dois carros A e B executam uma curva. O carro A por dentro, está aqui a curva. O carro A por dentro, o carro B por fora. Para que B acompanhe A na curva, para que os dois girem sempre juntos, ele deve apresentar uma velocidade angular maior. Dois carros executam uma curva, o carro A por dentro e B por fora. Para que B acompanhe A na curva, ele deve apresentar uma velocidade angular maior. Não, os dois eles precisam ter as mesmas velocidades angulares. Porém, B vai ter que ter uma velocidade linear muito maior do que a velocidade linear de A. Certo? Essa questão está faltando alternativa. Percebi agora. Beleza, galera? Aqui só tem o correta, alternativa 4. Só alternativa 4. Bom? Não, Yasmin, a quinta está errada. A quinta está errada. Porque B ele tem que ter a velocidade linear, como se tivesse a velocidade do ponteiro do carro, muito maior do que a velocidade de A. Tá? Mas o giro, a velocidade de giro deles, tem que ser a mesma, para que um acompanhe o outro. Tá, tranquilo. 4. No interior de uma máquina existem 4 polias acopladas. Olha aqui as polias. Ó. É sabido que seus raios são A é maior do que B, que é maior do que C, que é maior do que D. É correto afirmar que. Vamos prestar atenção aqui. Ele está mostrando nessa figura que o motor está fazendo C girar. Nesse sentido. C vai girar. Aí D gira porque está acoplada a uma correia em C. Aí A gira porque A está grudada em D. E B gira porque está encostado aqui, ó. Beleza? Vamos ver quem é que gira mais nessa brincadeira aqui, ó. Quem gira mais? C ou D? Quem é que gira mais? C ou D? Quem gira mais? C ou D? Rápido. D. D gira mais, porque D é menor. Perfeito. Aí, ó, esse carinha, ele tem a mesma velocidade linear de D. Porém, D gira muito mais rápido do que C. Agora, D está grudado em A. Se D está grudado em A, é porque elas giram juntas. Então, a velocidade de giro de A é igual à velocidade de giro de D. Se D der uma volta, A vai dar uma volta também. Porém, se eu pegar um pontinho aqui em cima e um pontinho aqui, esse pontinho de A tem que ter uma velocidade muito maior do que o pontinho de D para acompanhar D. Então, a velocidade linear de A é muito maior do que a velocidade linear de D. Tranquilo? Agora, A está encostada em D. Esse sistema aqui, entre A e B, é o mesmo de C e D. Ou seja, B ele vai girar muito mais do que A. B vai girar muito mais do que A, porque B é menor do que A. Se B vai girar muito mais do que A, porque eles estão encostadinhos, e D já girava mais do que C, ó, D gira mais do que C, A gira junto com D. E B gira mais do que A. Então, quem gira mais aqui de todos, quem gira mais rápido, quem vai dar mais voltas por segundo, é o B, tá certo? Porém, a velocidade linear de B é igual a de A, porque eles estão encostadinhos. Agora vamos aqui. Ó. As polias A e B descrevem velocidades angulares iguais. A e B têm a mesma velocidade de giro? Não. Não, senhor. As velocidades escalares ou linear entre C e D são iguais. A velocidade linear de C e D são iguais. A frequência de A é maior do que a frequência de D. Não, as frequências são iguais aqui porque elas estão grudadinhas. Em intervalo de tempos iguais, o ângulo descrito por C, ou seja, C gira muito mais do que D. Errado, é o contrário. D é que gira muito mais do que C. As polias A, B e D possuem o mesmo período de rotação. A
B e D possuem, não. A e D sim, ó. A e D possuem o mesmo período, porque elas estão grudadinhas, mas B gira mais do que elas duas. Então a resposta correta é a letra B. B de amor, porque amor é bonitinho. Dúvidas? Aqui, ó. Duas polias A e B são ligadas por uma correia. E elas possuem raio, respectivamente, igual a 20 centímetros e 10 centímetros. Olha só, gatos. Gatas. A é quantas vezes maior do que B? O raio de A é quantas vezes maior do que B? O raio de A, bebê, é 2 vezes maior que o raio de B. Não é? É, professor. Se esse raio é 2 vezes maior do que B, então B gira quantas vezes mais do que A? 2. Ixi, entendi, professor. Então, no caso aqui, ó, se ele disse que a frequência de A é 30 e eu sei que B gira 2 vezes mais, qual é a frequência de B? 60 RPM, estão vendo? Entendi, professor, entendi sim. Entendi legal. Entendi muito legal. Show! Beleza? 2 vezes mais. Qual é a velocidade linear da correia? A velocidade linear da correia é igual à velocidade na extremidade de A ou de B, que é dada por esta equação, ó, 2πr sobre T. Como T é o inverso da frequência, eu posso escrever isso aqui assim, ó, velocidade é 2πrf. Posso escrever assim, tá certo? Porém, ele quer em centímetros por segundo. Por segundo. E aqui está em minutos. Se ele dá 60 voltas por minuto, é porque em um segundo ele dá apenas uma. Então aqui é 1 Hz. Aí eu venho para cá. Adote π como sendo 3. 2 vezes 3 vezes o raio, em centímetro mesmo. Tanto faz você pegar de A quanto de B. Como aqui eu converti o de B, que deu 1, eu vou pegar o raio de B, ó, que é 10. 2 vezes 3 vezes 10 vezes a frequência, que é 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Então, essa velocidade ela é de 60 centímetros por segundo. Qual é a velocidade de A, professor? 60 também. Se você fizer a mesma continha para A, vai dar 60 também. A questão dos raios também funciona para os dentes das engrenagens, tá? Por exemplo, ele diz que a engrenagem C tem 8 dentes, B12 e A16. Quem é que gira mais? C. Por quê? Porque é menor. Uma coroa de bicicleta, ela funciona assim, tá certo? Com dentes. Então, aqui, ó. Em que sentido giram as engrenagens A e C? Se B está girando no sentido horário, então A, ó, vai girar no sentido anti-horário. E C também, anti-horário. Qual das engrenagens tem maior velocidade de giro? Ou seja, qual delas gira mais? C. Quantas voltas a engrenagem C efetua para cada volta de A completa? Olha só, A tem 16 dentes, C tem 8. A é quantas vezes maior do que C? A é 2 vezes maior do que C. Se A é 2 vezes maior do que C, então C gira 2 vezes mais do que A. Ok, perfeito. Devagarinho a gente vai clareando as coisas, né? Vou fazer aqui a 8. Está acabando o nosso tempo já. Ó, entre esse ponto A e B, como é que eu posso relacionar as velocidades de giro delas? Se elas estão presas nessa barra que está girando aqui, é porque as velocidades de giro delas são iguais. Não é assim? Se elas estão presas e estão girando juntas, é porque elas vão dar uma volta no mesmo tempo. A frequência delas é a mesma, o período delas é o mesmo. Então, elas têm a mesma velocidade de giro e o mesmo período. Então, essas engrenagens aqui. O motor está ligado na engrenagem A. A engrenagem A é que recebe a força do motor, que passa para o B. O C está grudado, passa para o D,
que tem o ponteiro grudado aqui. Aqui é a quantidade de dentes que eu tenho cada uma da engrenagem. Aí ele diz: a frequência do motor, ela é 18 Hz. Qual é a frequência de giro do ponteiro? Ou 18 RPM. Qual é a frequência de giro do ponteiro? Então, vamos lá. Esse motor, ele gira 18 rotações por minuto, 18 voltas por minuto. A engrenagem A está ligada em B. B é quantas vezes maior do que A? B é 3 vezes maior do que A. Se B é 3 vezes maior do que A, então B gira 3 vezes menos. Então, se A gira 18 vezes, B vai girar 3 vezes menos. Então, vai ser 18 dividido por 3. B gira 6 vezes. Devagar, tá certo? Se C está grudado em B, então é porque C também gira 6 vezes. Qual é o tamanho de C? C tem 36 dentes. 36 dentes. C está encostada em D. D é quantas vezes maior do que C? Ó, D é quantas vezes maior do que C? 3 vezes. 3 vezes 36, 108. Bom, se D é 3 vezes maior do que C, então ela gira 3 vezes menos. Se aqui gira 6, 6 dividido por 3, 2. Então, D gira 2 vezes. Se D gira 2 vezes por minuto e o ponteiro está grudado em D, é porque o ponteiro também gira 2 vezes por minuto. Questãozinha do Enem essa. Ok? Se não, vamos encerrar por aqui a nossa aula. Hoje temos outro encontro a partir das 2 horas. E aí nós já vamos ver outro conteúdo, tá? E se alguém quiser, a gente pode marcar hoje de tarde. Eu falo com vocês, eu não postei nada dessa aula ainda no sala de aula, tá? Mas eu vou postar ainda. E aí eu vou postar os slides e essa lista de exercícios para vocês treinarem, tá bom?